Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, vamos ler Jeremias, 2 capítulos desse livro gigante que a gente está lendo aí, desse profeta Jeremias. No episódio de hoje vamos ler Jeremias 49 e 50 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir aí sua Bíblia em Jeremias 49. Vamos continuar os julgamentos. Mensagem acerca de Amon, acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que o seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então, Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamentem-se, ó Esbom, pois aí está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá. Vistam-se com pano de saco e chorem. Corram para onde der pelos muros, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Por que você se orgulha dos seus vales? Por que você se orgulha dos seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia nas suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um em uma direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, trarei restauração aos amonitas, declara o Senhor. Mensagem acerca de Edom. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos: será que já não há sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubaria apenas quanto achassem suficiente? Pois eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor. Se os que não estavam condenados a beber o cálice do castigo tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bozrá ficará em ruínas e desolada, ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra,
e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, ninguém habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da densa floresta do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-a fora da sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode resistir a mim? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando, estende as asas sobre Bósra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Mensagem acerca de Damasco. Acerca de Damasco. Ramate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado, que não pode acalmar-se. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor se apoderaram dela, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas, todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nos muros de Damasco, o qual consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem as suas tendas e os seus rebanhos, as suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos que levam para si. Gritem contra eles, há pavor por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês, habitantes de Azor, declara o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Os seus camelos se tornarão despojo e as suas grandes manadas espólio. Espalharei a todos os ventos aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Farei que os quatro ventos das quatro cantos do céu soprem contra Elão. Eu o dispersarei aos quatro ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Estabelecerei o meu trono em Elão e destruirei dali o seu rei e os seus líderes, declara o Senhor. Contudo, trarei restauração a Elão nos dias que virão, declara o Senhor. Jeremias 50. Mensagem acerca da Babilônia.
Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado. Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão, como uma novilha solta no pasto, e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas será completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham o arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Ela é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castigarei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor. Se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhe ordenei. Há ruídos de batalha na terra, grande destruição.
Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Prepararei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá todo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros. Eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, e uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu o relato sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher que está dando à luz. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir?
Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. 2 capítulos curtos, aliás, né? Só 2 capítulos, no entanto, né? Bem longos. Bem longos. Um capítulo onde só fala sobre a Babilônia, o maior capítulo aqui que a gente leu no episódio de hoje, né? Só sobre o julgamento da Babilônia, né? Para quem achou que a Babilônia estava reinando e dominando tudo, né? O Senhor tem um castigo para ela também. E aqui a gente também começou ali no 49, falando sobre o julgamento de cada nação, assim como a gente também já falou no episódio anterior, né? E só um parênteses aqui. Não quer dizer que essas nações foram as que atacaram diretamente Israel. Aqui o Senhor não está julgando especificamente quem que exilou, quem que maltratou, quem que se aproveitou da nação dele. Não é isso, tá? Esses julgamentos, até que a gente começou já no episódio anterior, ali no 45, sobre o Egito, sobre os filisteus, sobre os outros, não é concentrado só contra Israel e Judá, tá? Não é só contra toda a nação que, vamos dizer assim, confia, né, nos próprios carros e cavalos, na sua sabedoria, e que de uma forma ou de outra, né, também não reconhece o Senhor. Tá que naquele tempo o Senhor tinha o filho deles, né? Foi depois que veio Jesus Cristo que foi espalhado. Porém, ele era conhecido, né? Desde a época lá que o povo saiu do Egito, que teve as 10 pragas e tudo mais, o Senhor fez aquilo para que todas as nações conhecessem ele e temessem ele também. Porém, muitas nações estavam indo para Moloque, que em outras versões são Baal também, né? E o que é Moloque e Baal? São outros deuses. Então eles colocaram como se fosse um nome comum para tudo, né? Vamos fazer um aglomerado de tudo, chama Baal ou Moloque. Então eles começavam a adorar isso. Então isso desagradava ao Senhor também, né? Faziam imagens esculpidas e tudo mais, e de uma forma ou de outra também contaminava o povo do Senhor, porque mostrava a adoração deles, e aí eles prosperando e tudo, e o povo do Senhor ali também começava a olhar e falar, pô, aquele Deus deles ali protege, tanto é que teve nos episódios anteriores que falava, né, quando a gente adorava a deusa lá da chuva e tudo mais, chovia, a gente tinha plantação e tudo, então eles começavam a se desviar, né? E aí ele veio, né, detalhando um pouco sobre o que desagradou também, né? Por que cada cidade está sendo julgada. Falou sobre Amon, né, que é o povo dos amonitas, falou de Edom, falou de Damasco, de Quedar e Azor, né, e de Elão. Aqui não tem meio dizer assim, muito que a gente detalhar e explicar, porque é um julgamento do Senhor, seria assim, como se fosse meio que uma estratégia de guerra também, o que ele iria fazer com cada nação, como seria, mas não uma suposição, né? É o que o Senhor já está fazendo, né? Tanto é que ele fala, quem está bebendo do cálice da ira, que é algo também que o Senhor mostrou para Jeremias já atrás, né? Esse cálice vai ser entregue para fulano, para ciclano, e eles vão beber. E até coloca ali, né, que tem cidades, tem nações que não eram para beber do cálice da ira, mas acabou bebendo. E quem é para beber, você acha que eu não vou te dar o julgamento? Então aqui é bem dizer assim, nenhuma cidade dessa vai escapar, vão ser julgadas e o Senhor vai fazer cumprir, né, tudo o que ele está passando para Jeremias. Uma das coisas que eu acho legal do capítulo 49, sobre ali até o início de Amon, que ele termina no versículo 6 colocando: Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Então, não vai ser todas as nações que Deus
vai profetizar e declarar que haverá um remanescente, que haverá, né, igual esse, restaurarei a sorte dos amonitas. Então, quando a gente lê, né, tanto do episódio anterior como do episódio de hoje, a gente vai ver isso, né, sendo profetizado somente para Amon, Egito e Moabe. E o restante, né, dos outros povos aí, fora, né, Israel e Judá, lógico, a gente não vai ver falando isso, né, sobre Deus aí passando essa ira e desejando que esse povo volte a habitar nas terras que são deles, né, de direito ali, né? Então é legal da gente ver, porque ali parece que até do sobre Amon, Deus mostra uma ira, principalmente sobre uma determinada terra, que era Gade, né? E que daí ele falou, ai, não tem filhos, né? Por acaso Israel não tem filhos? Por acaso não tem herdeiros? Por que que o meu povo foi exilado? Então a gente entende aqui o período que se passa, que foi logo dos primeiros exílios ali que a Síria invade Israel, né? E que daí tira ali da terra de Gade e logo depois Amon já vai lá e habita, né? A gente vê depois falando sobre Edom também, essa parte de... A gente já falou bastante sobre Edom no livro de Obadias, Isaías, e aqui mais uma vez, né, em Jeremias, a gente também já falou em outra leitura de Jeremias também sobre esse povo de Edom, e a gente vê que a ira do Senhor é muito forte por Edom, voltando naquele tema que o povo de Edom são os descendentes de Esaú, são irmãos de Jacó, né? E a gente vê ali que não há nenhuma relação Compaixão. de compaixão, de amor, de piedade do povo de Edom com o povo de Judá, né? Pelo contrário, parece que o povo de Edom fica orgulhoso e se aproveita, né, do fato. Então, assim, todos esses do capítulo 49 a gente vê alguns se aproveitando, mas também igual a Sérgio falou, havendo um juízo para toda aquela nação, para todo aquele povo que havia ali na terra, estava acontecendo um juízo para eles também, né? E outro juízo que é colocado ali, que é interessante, no final do capítulo 49, que vem um juízo, né, uma mensagem acerca de Elão. A gente não sabe exatamente onde é esse Elão, né? Mas ele já é um juízo direcionado para um período, né? Então, tipo assim, os outros ali, a gente não sabe quando esse juízo vai chegar. Mas o de Elão, ele fala, no Uhum. versículo 34, né? Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Então, tipo assim, a gente vê que é uma profecia que aconteceu antes do exílio total de Israel, né? Antes ali do exílio de Jerusalém, que foi o último povo ali, a última cidade a ser exilado. Então foi no início do reinado de Zedequias. Então esse foi uma profecia de um julgamento que aconteceu ao povo de Elão e que foi bem datado, né? Diferente dos outros. E também, né, ele termina falando de Elão de uma forma que vai restaurar a sorte de Elão, né? Então, no último versículo ali do capítulo 49, ele fala: Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Então, é legal da gente ver isso, né? Que haverá um remanescente, a ira do Senhor vai passar e todo esse povo que irá sofrer haverá um momento que a sorte vai voltar para eles, né? Restaurarei a sua sorte. Então deixarei que você continue ali, né, a sua descendência, deixarei que você volte a habitar na sua terra. Então é legal de a gente observar, né, de nós observarmos que algumas nações terão essa restauração, mas algumas nações não terão, né? E daí nós vamos para o capítulo 50 que fala da Babilônia, inclusive é uma das nações que não vai ter a sorte restaurada, né? E aqui é bem legal da gente entender, né? Igual isso que a Sérgio falou, o capítulo 49, ele é um capítulo grande, mas é dividido para várias nações, né? Nações. Vários povos ali. Agora o 50, ele é inteirinho falando da Babilônia. Aqui é legal da gente ver, né, esse humor de Deus ali quando ele fala, né?
para o povo da Babilônia, reparem, né, percebam, está vindo alguém do norte. E é muito engraçado porque quando a gente lê todo sobre o julgamento de Israel, o tempo inteiro Deus fala para Israel: está vindo um povo do norte, está vindo um povo do norte, que antes foi a Síria, que né, depois da Síria foi a Babilônia, e agora Deus está falando para a Babilônia: cuidado, está vindo um povo do norte. É aquele assim, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então é a Babilônia agora tomando do seu próprio veneno, né? Alguém está vindo do norte. E, assim, de uma forma resumida, né, do capítulo 50, ele é bem extenso e ele é bem claro também, né? Não tem muito, assim, é, não tem muitas palavras escondidas, assim, que a gente precisa estar explicando. Ele é bem Direto. bem direto, bem literário, assim. E ele fala que o povo da Babilônia vai sofrer. E por que que a gente tem que entender qual o sofrimento? Tipo assim, às vezes a gente pergunta, pô, Deus usou a Babilônia, agora vai, né, fazer a Babilônia sofrer? E aqui a gente vê em algumas partes falando que o povo da Babilônia cumpriu o papel dele de trazer juízo para as outras nações, mas quando Deus fala depois com a Babilônia, né, tipo assim, ó povo da Babilônia, você precisa continuar, né, me obedecendo. O orgulho da Babilônia subiu demais. Então a gente vê aqui uns trechos que Deus fala assim: estava já na hora de você ter soltado o meu povo e você não quis soltar o meu povo. Já era para ter os remanescentes, né? Já era para ter ali alguns de Israel que era para estar voltando. E não só de Israel, de outros povos também. Mas a Babilônia já estava tipo assim: meu, nós somos os maiorais, nós somos os gigantescos, nós não vamos soltar ninguém. Então aqui começa, né? É isso Se que eu perderem, a né? se perder, né? Então assim é uma das coisas que eu acho interessante da gente estar percebendo quando Deus vai nos dando coisas, quando Deus vai nos dando vitória, quando Deus vai, né, nos trazendo assim momentos de glória, é necessário a gente tomar muito cuidado para o nosso ego e para nossa soberba não começar a crescer demais e acharmos que somos nós, né? Somos os maiorais, né? Então, aqui foi uma das coisas, né? A Babilônia estava, tipo assim, já tinha feito tudo aquilo, mas ela não conseguia ver que Deus estava por trás. Era a mão de Deus abençoando eles ali, Eles só era eram servos do Senhor, eles né? eram só servos, né? Então, aqui agora Deus está falando, olha, Já deu, já basta. deu, né? E Basta essa vocês sua arrogância. exatamente, vocês vão virar nada, vocês vão virar um local de chacota, vocês vão virar um local de vergonha. As pessoas vão passar por onde era a terra de vocês e vão rir, vão zombar, né? Porque vocês vão virar deserto. Jamais ninguém voltará a habitar na Babilônia. Então, tipo assim, foi um juízo violento, assim, né? Foi um juízo, assim, também, tipo assim, legal da gente entender o nível da ira de Deus. Tipo assim, vocês foram usados, mas agora, tipo, já deu. E é legal da gente ver, né, posteriormente, mas já dando aqui, né, um spoiler, né, quem que é esse povo do norte? Então, até aqui, ó, no 41, a gente vê, né, vejam, vem vindo um povo do norte. E isso muitas vezes foi falado para o povo de Israel, mas agora está sendo falado para o povo da Babilônia, né? E ele coloca uma grande nação e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. E agora, né, eles estão vindo atacar a Babilônia. E quem era esse povo, né? Então, mais para frente nós vamos ver, mas são os medo-persas, são medo de mediterrâneos, tá? Não é medo De de medo. medo, né? Então, a gente vai ver e vai ler sobre esses medo-persas, né? Inclusive, vai ser meio que o governo dos medo-persas que vai ter em Israel quando Jesus nascer. Mas a gente vai entrar, né? Esse daí já é para os próximos episódios sobre os medo-persas. Então, acredito que é isso, né? Da gente ver aqui, terminar vendo que tanto o 50 e o capítulo 51, tá? Não acaba no capítulo 50, ainda vai continuar no capítulo 51, falando sobre essa ira, né? E sobre esse julgamento que vai vir sobre o povo da Babilônia.
Exatamente. E esse 51 a gente vai ler no próximo episódio, gente. Então a gente ainda não acabou o livro de Jeremias. O capítulo 52 a gente já leu, já lá no meio de Jeremias, né? Porque falava sobre a queda de Jerusalém, sobre o exílio babilônico e tudo mais. Então cabia lá naquele contexto, né? E aqui já está sendo o final de quem exilou o povo de Israel, né? Que é a Babilônia. E igual o Jason falou, a gente finaliza aqui essa leitura de hoje falando sobre o julgamento da Babilônia. E amanhã, né, no próximo episódio, a gente fala sobre a destruição dela, né? Então já te convido para você estar conosco no próximo episódio. Já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para quando a gente compartilhar com vocês esse vídeo, vocês já estejam assistindo, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!